Graça e paz, queridos. Eu sou o pastor Warley, líder do curso de Casados para Sempre aqui no Luxemburgo. Graça e paz, eu sou a pastora Gabriela, esposa do pastor Arley, líderes aqui em Luxemburgo. Amém. É um privilégio estar com vocês. Queremos deixar um pouco da nossa parcela de conhecimentos com vocês. E nosso intuito aqui é de ajudar e trazer conhecimento e forjar homens e mulheres valentes e que possam exercer o chamado com excelência. Em nome de Jesus. Nosso tema é homem sacerdote e mulher companheira. Parafraseando esse tema que eu coloquei, eu queria deixar um texto bíblico que está escrito em Timóteo, capítulo 3, 1 ao 4. E diz assim: fiel é a palavra, e se alguém aspira pelo seu episcopato, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém, acordado do inimigo de contendas, e não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina e com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito para suceder que se soberbeça e se incorra em condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no próprio laço do diabo. Muitas das vezes os homens querem fazer muitas coisas fora de casa. Às vezes quer ser reconhecido, quer fazer algo para ser afamado, e às vezes tem o intuito, o pensamento até bom, mas esquece dos pilares principais do homem sacerdote do lar. Nossas casas muitas das vezes passam por situações complexas e requer a nossa postura como o alfa bravo da casa, o homem do lar. E o que eu vejo em decorrer de alguns anos, alguns líderes, alguns homens, pais de família, devido a várias funções que tem na rua, as demandas do dia a dia, têm tirado o objetivo principal, que é sermos sacerdote, pai, um bom marido, um bom cidadão e principalmente homem de Deus. Queria alientar e salientar a todos vocês, homens que querem ganhar almas, homens que querem pregar o evangelho, homens casados, homens que vão casar. O intuito desse texto e dessa nossa particularidade com vocês, em poder compartilhar desse momento, é frisar como a Bíblia nos revela e nos ensina qualificações de sermos homens, direitos e deveres de nós, homens, de cuidar, zelar, proteger, alimentar e, principalmente, cuidar da nossa esposa. Você não pode esquecer das demandas que nós temos quando a gente assumiu o compromisso de casarmos. E o inimigo ele está sendo muito astuto em tirar os objetivos dos homens e as suas funções do lar. Às vezes nossa casa tem eletrodomésticos, temos um bom carro, temos compra, temos roupa, telefones, mas muitas das vezes nossa esposa nos espera como companheiro, nos espera para diálogo, para desabafos, e o inimigo ele tem com a sua malignidade nos tirado do foco. A gente tem muitas reclamações de muitos casais, e a gente atende alguns casais, e número maçante dos problemas que eles enfrentam é a falta de diálogo. Desencadeiam às vezes problemas, traumas, que muitas das vezes uma boa conversa já eliminaria grandes obstáculos. E eu quero deixar para vocês que se perderam na caminhada, perderam o intuito, o objetivo de sacerdote, de homem, de cabeça,
Volte quanto antes. Ah, pastor, tem muito tempo que já não tenho mais alegria. Pastor, tem muito tempo que eu já não me sinto como um homem de casa. Já perdi o controle. Já não sei mais o que fazer. Meus filhos já não me respeitam mais. Minha esposa não vê como um homem da casa. Querido, se arrependa. A Bíblia fala que aquele que se arrepende e larga, recebe o perdão. Recomece, reconstrua. Não pode deixar, infelizmente, o problema gerar cada vez mais raízes profundas. Corta isso de sua vida, e esse intuito que nós estamos participando com vocês, dessa palestra, desse ensino e esse fortalecimento de mais um pensamento, como os outros irmãos de Cristo, os outros líderes, é frisar que tudo tem o seu propósito. Nós não podemos esquecer da nossa lei da semeadura, porque se nós plantamos desonra, iremos colher desonra. E uma das maiores honras que nós temos nos dias de hoje é cuidar e zelar da nossa casa. Muitas vezes você vê muitos pastores, muitos líderes ministrando fora, na correria de agenda, e você vai filtrar, vai passar mesmo o filtro na situação da vida conjugal e ministerial da casa, a gente fica surpreso por grandes demandas de problemas. É um alerta que eu quero deixar para vocês e trazer à luz da palavra outras coisas que nós temos que ser: sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto a ensinar. E muitas vezes a gente não quer ensinar nem o nosso cônjuge, não quer ensinar nem que está próximo da gente, muito menos os filhos. Há uma grande índice de filhos de pastores que não querem pastorear. E por que isso tem acontecido? Durante muitos anos eu tenho ouvido e visto isso. Muitos filhos de pastores não querem pastorear. Muitos irmãos, filhos de levita, não querem cantar nas igrejas, porque às vezes os exemplos da liderança não estão sendo condizentes com a palavra. E todas as vezes que a gente faz as coisas não baseado na palavra, infelizmente, a gente não vai ser bem sucedido. E uma parcela disso são os objetivos que Deus nos deu, e Satanás vem tentando nos tirar do real objetivo de ter uma casa construída sobre a rocha. A gente está focado em algumas despesas, nas nossas contas financeiras, nos nossos recursos materiais, e esquecendo desse propósito. E o propósito é uma casa edificada, bendita, e a qual o Senhor habita, a qual eu e minha esposa, nossos filhos, quem tem, sejam vitoriosos, harmoniosos, criados na disciplina. A gente nem se ouve mais falar em disciplina, muito menos nos lares. Por que se perdeu isso? É uma estratégia do inimigo de não fazer que os nossos filhos sejam obedientes. Hoje a lei, tanto aqui na Europa como às vezes no Brasil, ela, em vez de ajudar, atrapalha muito a criação dos filhos. E é coisa que o inimigo tem tentado também fazer a casa ser dividida. E nós, homens, se não soubermos lidar com essas dificuldades cotidianas do século XX, do século XXI, se a gente não souber entender o que o inimigo tem lançado como muralha, como impedimento, a gente vai ceder. E por isso que muitos lares estão divididos, frios, falta de amor, de harmonia, de compreensão, de diálogo, de mansidão, de domínio próprio. Porque na fundação da sua casa, você como sacerdote tem falhado. E eu quero aqui no nome do Senhor Jesus te encorajar, caso sua casa esteja fora desse propósito, daquilo que está escrito, não está governando bem a casa, sua casa não tem paz, sua casa não tem temperança, não tem modéstia, não está sendo uma família hospitaleira, reveja com seu cônjuge, reveja o que estava de errado, traga para a excelência da palavra, peça perdão ao Senhor Jesus, que o sangue de Jesus tem poder para desfazer as obras do diabo, reverta as maldições em bênçãos, sacode a poeira e erga como sacerdote, como servo, bom e fiel,
Ouça a voz de Deus, busque ao Senhor. Ele vai trazer estratégias e entendimento e palavras para que você possa superar suas dores, palavras que possa te edificar, te fortalecer, e o seu lar vai tornar-se rios de águas vivas, onde a glória e a graça do Senhor vai se manifestar. Em nome de Jesus. E nesse mesmo tema, continuando falando sobre a mulher companheira, como devemos ajudar, né, os nossos esposos a ter essas qualificações na palavra, né? Ter domínio próprio, ser um esposo bem-sucedido dentro de casa, Aleluia. no trabalho, ser uma mulher edificadora do lar, ser uma mulher respeitosa, ser uma mulher que ouve o seu esposo, Aleluia. né? Que ouve ele e dê ele o que ele precisa, né? Que é ser a resposta das orações dele. Então, você, que é a mulher, você dentro da sua casa, você é ali a base da sua casa, a base do seu lar. Quando uma obra é construída, ela tem que ter alicerce, ela tem que ter uma base bem sólida. E você, mulher, é isso. Você é a base para a cabeça. Então, Amém. o homem é a cabeça e você é a base. Então, sem você, ele não consegue ter um direcionamento do que fazer. Então, seja uma mulher sábia, edifica o lar, converse, não apenas brigue, não apenas fale com ignorância ou fale com arrogância. Seja uma mulher que saiba falar com seu esposo, que consiga direcionar ele para os seus projetos, para que ele consiga ser esse homem estabelecido diante da palavra. Porque sem o auxílio dessa mulher auxiliadora em casa, ele não vai conseguir ser esse homem. Então, quando o seu marido chegar cansado do trabalho, não descarregue nele toda semana cheia, não descarregue nele, converse com ele, senta, faz um diálogo com ele. Glória não faça isso perto dos filhos, porque isso também gera um desconforto nos seus filhos, vendo que aquele lar sempre é um lar que tem brigas, que tem gritos, que tem palavras muito, muito rudes. Então, seja uma mulher que edifique o seu lar. Seja uma mulher que dê para o seu esposo o domínio próprio, para que você também tenha o domínio próprio, para que vocês dois consigam fazer com que os seus filhos sejam bênçãos aonde que ele colocar os pés. Que ele possa falar da família dele como bênção. Que a minha família, ela constitui um lar de bênçãos. Então, mulheres que edificam a sua casa, mulheres que são sábias, que orem pelo seu esposo, que ajude o seu esposo nas dificuldades dele e que o esposo também ajude as esposas com dificuldades. Né? Essa é a nossa palavra para esse dia aí para vocês. Que Deus abençoe, prospere e guarde as famílias e que nós possamos ser mulheres que edificamos o nosso lar e homens sábios que também edificam o lar. Um abraço, um grande abraço, beijo da pastora Gabriela. Pastor Warley, Deus abençoe vocês, espero poder ter contribuído e que no nome de Jesus tenhamos outras oportunidades para manifestar a glória de Deus sobre essa terra, sobre esses continentes. Deus abençoe, a paz, queridos. Deus abençoe.